Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para a gente falar como que está o andamento do mercado do boi gordo. Nessa finaleira do mês de março, a gente já pode considerar terminado, né? Já que a gente tem amanhã o feriado da Sexta-feira Santa, apesar do último dia de março ser só no domingo, mas a gente já finaliza por aqui as negociações para o mercado do boi gordo, mas vamos falar com quem entende, vamos perguntar as informações de como que está sendo essa dinâmica, né? E como que foi esse decorrer da semana para Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da StoneX. Seja muito bem-vinda, Mariane. Obrigada, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. E você que está nos acompanhando, seja pela homepage do Notícias Agrícolas ou seja pelo YouTube, tá vendo essa caixinha aqui do lado de comentários? Mande suas dúvidas, comente por aqui como que está o preço da arroba do boi na sua região, como que está a dinâmica de negociações, pecuarista está na queda de braço com o frigorífico por aí, está relutando em vender por preço mais baixo, como é que estão as coisas por aí? Aproveite, vamos construir esse programa juntos aqui, vamos ajudar a costurar essa coxa de retalhos todos nós juntos, tá bom? Vamos lá, Mariane. Essa finaleira de mês, contrato de março, né, para a arroba do boi gordo, já até saiu da telinha aqui da gente no AB3. Como que a gente vê esse finalzinho de mês, esse último fiapinho de dia aqui? Bom, a gente teve entre ontem e hoje uma recuperação nos preços, principalmente quando a gente fala até no mercado futuro, que ajudou até os outros contratos também a subirem, né? Mas quando a gente olha essa alta, ela veio muito mais de uma expectativa do que uma mudança nos fundamentos de mercado, né? Porque quando a gente olha agora principalmente a entrada de abril, a gente precisa ficar de olho principalmente nos mapas climáticos. Então, como as chuvas estão bem irregulares nas principais regiões produtoras, né? A gente no mesmo estado tem regiões que chovem, outras que não chovem, e isso está influenciando bastante. Tanto milho, mas também vamos falar de pasto. Né? E até o momento a gente vem contando com uma oferta mais expressiva de fêmeas, e agora, abril, maio, a gente vai começar a contar também com ofertas de animais machos. E depender do clima, né, dessa chuva, se aumenta ou não o suporte de pasto, a gente pode ver esses animais também vindo a mercado. E dependendo da oferta, obviamente, isso pode pressionar ou não os preços. Então, a gente fica dependente muito do clima. E para absorver essa oferta, a partir de agora, também a demanda, né? E a demanda a gente vem vendo que, principalmente o mercado interno, está conseguindo absorver, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente está tendo um aumento aí de mais de 30% no abate de fêmeas, por exemplo, de animais, e quando a gente olha para o boi casado, ele caiu 16%. Então, em termos de proporção, né, o potencial de queda no boi casado era muito maior do que ele está caindo, ou seja, está sendo absorvido, né, de certa forma, essa carne vindo ao mercado interno. E também a gente está contando bastante também com as nossas exportações. Quando a gente olha para o volume exportado, seja janeiro, fevereiro e até os semanais aí que a gente tem de março, que ainda não foi consolidado, também está vindo num volume interessante, né? Então, a gente tem uma atenção na oferta que tem para vir e precisamos contar com uma demanda que continue firme para absorver esses animais, caso venha com maior força em oferta. A demanda interna, Mariane, só para eu entender um pouquinho melhor, os abates de fêmeas, eles acabam atendendo um pouco mais aqui o mercado interno, porque para exportação, geralmente só é exportado a carne de bois, né, de machos, é isso? Depende, né? Se forem fêmeas mais jovens, até 24 meses, né? 30 meses, a gente consegue exportar essas novilhas, essas categorias. Então, depende muito do mercado. Mas o maior grosso que a gente está falando de fêmeas que está sendo abatidas, está sendo acima de 24 meses. Então, a gente pode falar que é destinada para o mercado interno, sim. Além disso, né, em termos de atender mercado, quando a gente olha agora falando em margem, em preços, comparando o mercado interno e mercado externo, comparando os dois, a gente está vendo que está compensando ainda vender no mercado externo, mas se a gente comparar com nos anos anteriores, a margem está cada vez mais apertada, ou seja, quando comparamos preços do mercado interno e externo, ainda compensa externo, mas ela está ficando esse spread, essa diferença de preço está ficando cada vez menor. E a depender ainda de alguns cortes, essa diferença está basicamente zero. Ou seja, está compensando vender no mercado interno
do que no mercado externo, dependendo do corte. Por quê? A gente já está vendo que alguns países, por exemplo, a China, já está vindo pagando faz um tempo bem menos do que os anos anteriores. E isso acaba impactando, obviamente, na margem do frigorífico, competitividade de mercado interno e externo. Então, apesar de machos serem exportados, algumas fêmeas também, ou fêmeas que ficam aqui no mercado interno, a gente pode ter uma maior disponibilidade de carne, ou seja, o frigorífico, o atacado destinando o mercado aqui é a carne internamente, por conta dessa comparação de preços. Né? Se eu tenho basicamente o mesmo valor, porque eu vou exportar, né? Se eu posso destinar aqui, sendo que a demanda por enquanto está absorvendo. Mas Uhum. temos que tomar atenção, ter atenção, porque isso significa mais oferta de carne. Mais oferta de carne e também essa questão da gente conseguir de seguir mantendo, né, essa parceria externa. A China, por exemplo, como você citou, né, não é e não é uma exclusividade para carne bovina. A gente vê isso acontecendo para carne suína, para carne de frango também. Não tem sido o melhor pagador, aquele que paga a melhor quantia pela proteína, mas é aquele que acaba levando em maior quantidade, né, Mariane? Exatamente, é difícil, apesar de a gente ter iniciado 2024 com uma diversificação de clientes, que isso é muito bom para nós, a gente está vendo aí os Estados Unidos aumentando o seu share, a gente viu aí até Emirados Árabes também vindo interessante, Egito, o próprio México que teve habilitações e já começou a importar de nós, mas se a gente juntar esses 5 países que a gente diversificou ainda não chega na metade do volume que a China importa. Então, infelizmente, a gente tem mais diversificação, mas a China ainda é um grande parceiro, né, nosso. Mariane, a gente tem aqui no chat uma pergunta, um comentário, na verdade, do Azus ED. Ele fala que aqui em Palmeirante, no Tocantins, a venda de bezerro está complicada. Há alguns dias a gente tem recebido comentários aqui durante... eu digo eu e o Alexander Horta, que também faz aqui os boletins de mercado do boi, comentários a respeito do preço, então, do bezerro. Para quem vende, tá ruim, mas para aquele que está comprando ali para fazer a reposição, está sendo uma boa janela, Mariane. Exatamente. E aí eu volto a dizer que foi até o início da nossa conversa, que aí está ditando, tem dois fatores ditando, né, essa situação. Primeiro, o ciclo pecuário, que, ou seja, muita oferta de bezerro nesse momento, né? Então, e o boi para baixo também acaba não ajudando no sentido da cria. E também a questão do clima. Como eu falei, em algumas regiões está chovendo bastante, outras não está chovendo nada. Muito difícil manter esse animal, né, dentro do pasto que basicamente não tem. Então a gente está vendo de fato, não só em Tocantins, mas em regiões que está muito seco, o pessoal de cria realmente vendendo esses animais e animais mais baratos. Então, para o criador realmente não é um momento fácil, mas aqueles que que são compradores, é um momento de aumentar seu plantel, porque provavelmente quando a gente tiver essa virada de ciclo, vai ser o momento desse animal ter sido recriado e a gente pode ver margens melhores. Então, a gente está vendo um grande movimento de aumento de plantel com essa melhor relação de troca, falando pelo lado, obviamente, do comprador. E falando de lá na frente, né, Mariana? A gente estava comentando de preços futuros antes da gente entrar ao vivo aqui. Você tinha comentado outubro e novembro que ontem tinha se visto ali uma alta chegando perto dos R$ 247, algo que não se via há algum tempo, mas que não havia fundamento de mercado que desse sustentação a isso. Explica um pouquinho para a gente aqui, para nossa audiência, por gentileza, o que deu esse repique. E aí agora a gente vê que não é muito assim, que não tem muito que sustente essa base de preço. Exato. O que a gente está enxergando, né? Na verdade, bateu hoje de manhã 247, outubro, e ontem 246. Então, subiu até mais um pouquinho hoje, né? E o que acontece esses repiques? Sai alguma notícia que acaba animando o mercado, principalmente o mercado futuro, e isso ajuda a gente principalmente pecuaristas que precisam vender, né, contratos, aproveitar preços mínimos maiores. Então, quando a gente tem esses repiques, é muito em função dessas notícias que acabam agitando o mercado futuro. E qual que foi essa notícia? A gente teve essa semana, por exemplo, que a gente teve os estados que agora são considerados livres de aftosa sem vacinação. Uhum. Então, isso acaba animando o mercado, vai que impacte alguma coisa, o boi pode subir e a gente começa a ver essa especulação no mercado futuro. São oportunidades
para vendas mais altas. Porque hoje não tem fundamento, por enquanto, para sustentar esses valores. Porque se a gente está falando justamente de um bezerro mais barato, de um boi magro mais barato, em muitos lugares sem ágio, né, até com deságio, um milho mais barato, a gente está tendo um incentivo muito grande para o confinamento para o segundo semestre. Então, se a gente tem um incentivo muito grande de confinamento, significa mais animais vindo ao mercado no segundo semestre. Se a gente olhar nos anteriores, outubro está sendo, faz um tempo assim, né, um dos menores preços do ano. Então, se vier toda essa oferta e a gente não contar com uma demanda suficiente para absorver novamente essa oferta, a gente pode ver os preços voltando aí nos patamares de hoje, por exemplo, 230, enfim, nesses valores. Então, muita atenção, esses repiques são oportunidades para aproveitar preços mais altos e garantir rentabilidades interessantes. Faz aquela travinha, faz aquele negócio ali básico ali no futuro, garante ali alguma coisinha, né, Mariane? Mas não coloca toda a operação ali, né? Então, a trava é bem interessante, com certeza, mas se ainda assim, não, pode ser que suba, porque são fundamentos hoje, no dia 28 de março. Vai que aconteça alguma situação que mude todo o cenário e, de fato, o mercado comece a subir mais, que é o que a gente torce. Não quero travar tudo, não trava tudo, trava uma porcentagem. Ou então a gente vai para um caminho mais seguro, que são literalmente os seguros, né, que a gente garante um preço mínimo, e se o mercado subir, a gente está a mercado também. Então tem diversas estratégias para que a gente se proteja de um cenário pior, e se o mercado, que é o que a gente quer, volte a subir, a gente também consiga aproveitar. Então tem diversas estratégias que a gente pode fazer. O José Mendes, ele tinha mandado uma pergunta aqui pra gente e acabou apagando aqui do chat, mas vamos ver se eu lembro bem. Depois, José Mendes, se você quiser mandar novamente, se quiserem corrigir você me corrija. O José Mendes, ele pergunta quando é que o preço do bezerro vai voltar a cerca de R$ 2.000. Ele fala da Chapada Diamantina, na Bahia. Ele fala que hoje o preço do bezerro lá está em torno de 1.000, 1.100. Tá complicado. É a pergunta de milhões, né? Exatamente quando vai voltar. É muito difícil a gente falar, a gente cravar, principalmente nesses patamares. Mas a gente pensar no ciclo pecuário e quando esses preços voltam, que a gente vê alguns anos atrás que estava nesses patamares, foi quando a gente teve menor oferta de bezerros. E quando acontece isso? Quando a gente começa novamente a não ter esses animais nascendo. Que a gente não está tendo agora o recorde de abate de fêmeas. Ano passado também a gente não teve recorde de abate de fêmeas. Então, ou seja, a gente vai ter menos matrizes produzindo esses animais. Então, provavelmente, em 2025 e 2026, a gente vai sofrer aí o mercado com uma falta de bezerros. E se a gente tem uma falta de bezerros, obviamente, esse preço, e depende da demanda, lógico, mas esses preços tendem a voltar a esses patamares, por exemplo. Então, a gente tem um potencial de volta aí por volta de 2025 e 2026, que é quando a gente vai ver o reflexo do abate de fêmeas que a gente está tendo hoje. Ou seja, segurem suas perucas, aguardem e tenham alguma paciência, porque vai levar um certo tempinho aí, né, Mariane? Exato, exato. Mas quem conseguir se planejar, conseguir passar por essa, tudo é cíclico, né? Tudo passa. Então, toda hora a gente tem um ciclo de baixa, outro momento, ciclo de alta. Então, se planejar para esse momento, com certeza vai conseguir aproveitar e surfar uma boa onda. Tá certo. Mariane, e para finalizar, hoje a gente vê agora nesse finalzinho de março, mercado físico está rodando em quanto, mais ou menos, a arroba bovina e a média de escalas de abate, como que a gente está vendo? Bom, a gente está vendo aí uma média de 230 até 240 no máximo, a depender de contratos, a depender de padrão de animais, bonificações, mas a gente pode falar entre 230 e 240 no máximo, né? O animal China em São Paulo, por exemplo. E as escalas, elas estão um pouco mais longas, a gente está vendo aí, na verdade, se mantendo, né? Por volta de 10 dias. Certo. Mariane, muito obrigada. Você e todo o time da Stonex, cada um aí na sua área de competência, vocês são muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. A gente que agradece sempre. Obrigada.
Tá aí, então, estivemos com a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da StoneX, nos trazendo, então, as informações sobre o mercado do boi nessa finaleira do mês de março, apesar do mês só acabar oficialmente no domingo, na Páscoa, dia 31, mas hoje, então, antecedendo o feriado da Sexta-feira Santa, hoje, dia 29 de março, já sai, inclusive, da tela o contrato março para o boi gordo na B3. Então, a gente já vê esse mês finalizando. Segundo a Mariane, ontem e hoje a gente viu os futuros, né, darem um repiquezinho, né, de subida, mas não houve fundamento de mercado para manter, para sustentar esses preços. Então, outubro e novembro, esses preços chegaram até bater na casa dos 247, mas aí estão voltando atrás nesse momento, porque justamente não tem nada que sustente esses valores. O que a gente vai ver agora, né, entrando o mês de abril e mês de maio, o mercado climático sendo o fiel da balança, ou seja, né, é ali que a gente vai ver se as chuvas vão voltar de fato a trazer o vigor das pastagens, se isso vai também de fato melhorar as condições da safrinha de milho, né? Então a gente precisa ficar muito de olho nisso e também olhar bastante para a demanda interna, para ver se ela vai continuar correspondendo como correspondeu, ainda que com algumas derrapadas até agora, a essa quantidade de carne aqui no mercado interno, né? Inclusive a gente teve um abate de fêmeas bastante considerável nesse primeiro bimestre, então boa parte dessa carne ficando aqui no mercado interno, a gente vai precisar ver como que essa demanda interna vai responder a isso. E falando em preços, Patrícia, por gentileza, os preços na tela, por favor. Vamos lá então, ó, tudo no vermelhinho. Abril, a gente já viu, ó, que março sai da tela, a gente tem abril praticamente estável, ó, mas é uma tímida queda de 0,02% na B3, a Bolsa Brasileira, com a arroba bovina valendo R$ 229,90. O maio, queda de 0,61%, com a arroba bovina valendo R$ 228,80. O junho, a gente já viu uma queda um pouquinho mais proeminente, 0,93%, com a cotação de R$ 228,50 para a arroba do boi. O julho, de 0,45% de queda na cotação do boi gordo, com a arroba custando R$ 233,50. E quando a gente olha para a referência para o boi gordo do CPEA, no estado de São Paulo, há uma queda de 0,17%, com a arroba valendo R$ 231,80. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.